Olá, essa aqui é a continuação da gravação sobre Partition Split no Cosmos DB. O outro vídeo já foi publicado, o que vocês estão vendo na tela é exatamente onde a gente parou, onde eu estava explicando os detalhes de como uma partição sofre o split. E como eu disse anteriormente, tem a segunda parte, que é essa gravação aqui, que é a continuação do tópico. Eu só vou exemplificar o que acontece quando esses rounds of splits continuam acontecendo. Então vamos lá. Vamos assumir que você foi no Cosmos DB, você criou uma coleção, essa coleção começou lá com uma partição somente, e à medida que você começa a fazer a ingestão, né, você começa a escrever documentos nessa coleção, nesse container aí, a partição, né, a única que você tinha, que 100% do possível universo, né, de valores de hash estavam mapeados para aquela partição. A partir do momento que você começa a fazer a ingestão dos dados, essa partição vai crescendo o consumo de armazenamento dela, né, o storage que está disponível. Quando chega perto dos 50 GB, o que o Cosmos vai fazer? Ele vai começar, né, o split baseado em armazenamento, que a gente chama de Storage Base Split. Então a partição 0 ela sofre o split. O que a gente vai ter como resultado é a partição 1 e a partição 2, que elas são filhas da partição 0. Assim que o split acabou, agora as duas partições estão dividindo, né, o número de RUs original do seu container, e a sua aplicação segue vida. Assim, não está nem sabendo, o Cosmos DB por trás dos pontos agora ele tem duas partições e pode suportar até 100 GB de dado. Daqui a pouco, né, a sua aplicação continua trabalhando, continua inserindo mais documentos. A partição passa novamente do threshold de storage que o Cosmos vai começar a fazer um storage base split. E aí a partição 1 vai ter as filhas agora, a partição 3 e a partição 4, né, e vai deixar de existir. O que provavelmente acontece logo em seguida assumindo que a distribuição de requisições que você tem entre, né, as duas partições, né, entre as suas partições lógicas é relativamente uniforme. É uma vez que a partição 1 ela faz o split, a partição 2 agora tende a logo depois estar fazendo o split também. E aí a partição 2 vai começar o processo de split. Vão aparecer as partições 5, as partições 6, que são filhas da partição 2. E agora aquele universo, né, de hash que originalmente estava mapeado somente para uma partição, agora o que acontece é que as quatro partições vão dividir, né, esse universo de possíveis valores que a gente tem dos hashes. E sucessivamente, né, o que vai acontecer? De novo, você continua com a ingestão, né, o crescimento orgânico do seu container. Em algum momento, essas três partições ali, essas quatro partições, elas vão sofrer o split. E aí vão aparecer as partições 7 e 8, que por exemplo são filhas da partição 3, a 9 e 10 são filhas da partição 4, 11 e 12, por aí vai. E novamente, cada partição cuida de um pedaço, né, do universo de possíveis hashes que está mapeado para aquela partição. Eu coloquei aqui as partições na ordem, mas nem sempre isso acontece na ordem, né? Vamos supor que a distribuição, por mais que ela seja uniforme de acordo com a sua aplicação, pode ser que em um determinado momento, né, seja a vez de fazer o split da partição 9, porque ela recebeu alguns documentos, os documentos eram um pouquinho maiores, né? Às vezes para aquela, para aquela partição lógica que você tem. E aí pode ser que a partição 9 seja a partição que vai fazer o split antes de qualquer uma delas. O procedimento é o mesmo, aquela partição vai deixar de existir, os dados dela vão para as duas novas partições, então, por exemplo, 15 e 16 aí, mas é natural para uma aplicação que está fazendo essa ingestão contínua de dados e o container está crescendo, é que depois que a partição 9 sofre o split, você vai ter uma série de outros splits que vieram das outras partições, né? Então, o que é interessante aqui? O interessante é, vamos supor que você chegou nesse cenário
e você tem o container que estava com 40.000 RUs configurado. Uma vez que você tem essas 16 partições aí, ou os 40.000 RUs que você tem associado com esse container vão ser divididos igualmente entre cada uma das partições. Então, cada uma dessas partições, elas vão poder, né, assumindo, vamos supor que você tem um auto-scale, ou você está com um throughput fixo, consumir 2.500 RUs por partição. Tá? É interessante notar que aí nesse momento, como você tem 16 partições, é bem provável que você já tenha consumido, né, quase a metade desse espaço, porque o split foi baseado em armazenamento, né, em storage, mas o Cosmos DB, né, nesse momento suporta até 800 GB para serem armazenados dentro da sua coleção. E se você precisar de fazer um scale up, né, em termos de RUs, você pode ir no mesmo segundo, né, isso é instantâneo, até 16.000 RUs. Por quê? Porque cada partição física suporta até 10.000 RUs. Então esse é o seu limite, né, em termos de RU, sem causar um split por conta do throughput. Então, quando a gente fala que o Cosmos DB ele tem um crescimento horizontal, é por conta disso. Porque se você continuar fazendo a gestão dos dados, a gente vai continuar fazendo split, e o limite teórico disso, né, o teórico é infinito, né, mas o limite prático disso é até que a gente tenha dentro das regiões que essa conta está usando, espaço dentro do data center lá do Azure. Então, assim, o limite teórico é limitado, mas claro que existe um limite físico, mas se a conta tem crescido demais, a gente tem que estar com algum problema de capacidade para não conseguir suportar o crescimento da sua aplicação, tá? Tudo que eu falei agora, né, esses exemplos foram baseados em armazenamento, que a gente falou do Storage Based Throughput. Mas existe também o throughput com Storage Based Split. Falei besteira agora há pouco. Existe também o split que é baseado em throughput. Então vamos supor o seguinte: você criou um novo container, né? Criou esse container com 400 RUs, então ele tem lá, tá bonitinho, tá o seu container vazio com 400 RUs, e aí você chega lá na interface do Cosmos, você vai em Scale Series da sua coleção e você seta o throughput para ser 21.000 RUs. Mesmo que você não tenha inserido nenhum documento nesse container, o que vai acontecer? O Cosmos, lembra que ele tem um limite de 1.000 RUs por partição. Então ele vai forçar o que a gente chama um split baseado no throughput que foi definido para sua conta. Então nesse caso, o que vai acontecer? A partição 0 vai ter duas filhas, né? A partição 1 e a partição 2. Só que duas partições, o meu limite ainda é de quanto? De 20.000 RUs. Então o que é necessário? Eu preciso de ter pelo menos 3 partições para suportar o throughput que foi definido. E aí o Cosmos vai fazer o quê? Ele vai pegar, vai escolher uma dessas duas partições e vai forçar um novo split. E agora você vai ter o quê? Você vai ter 3 partições, a partição 2, a partição 3, a partição 4, que estão suportando, né, o seu container. O que é interessante notar aqui? Que em termos de RUs, a distribuição continua sendo uniforme. Tá? Então eu vou pegar os 20.000 RUs e vou dar 7.000 para cada partição. Agora, o fato de você ter 7.000 RUs para cada partição, mais a partição 2, ela tem, né, o que a gente chama, o tamanho dela em termos do universo de hash está mapeado para ela é maior, mesmo que a sua aplicação tenha uma distribuição uniforme em termos da sua logical partition key, o que vai acontecer é que o Cosmos ele vai ter uma tendência a mandar os documentos para uma partição mais frequentemente do que as outras, certo? E é por isso que eu estou exemplificando isso aqui.
Antes de chegar nessa distribuição, eu me adiantei aqui um pouquinho. Como que você sabe que você pode aumentar o número de RUs e está dentro do número de partições que você tem? Quando você vai lá no portal do Azure e você vê que aqui ó, você tem a definição de um range de valores daqui até aqui, que o scale é feito no mesmo instante, no mesmo segundo, significa que se você mudar um valor dentro daquele range, você tem o número de partições físicas necessárias para que a gente escale a sua configuração. Então isso aqui dentro desse range que aparece como instantâneo ali, significa o quê? Que não vai ter nenhum split. Você pode mudar para cima e para baixo aí com base no limite máximo e no limite mínimo de RUs que você pode ter para o seu container, que vai ficar tudo beleza no mesmo segundo. O Cosmos vai responder com o número de RUs que você determinou. Agora, se você colocar um valor acima disso, acima no caso aqui desses 50 mil, então só de olhar no valor aqui você já sabe que esse meu container ele tem 5 partições físicas, mas se eu chegar aqui e tentar setar esse meu container para ter 100 mil RUs, splits serão necessários e aí isso vai levar tempo, como eu já expliquei no outro vídeo, por conta da distribuição dos dados, né, e executar todos os splits. Agora, o que é interessante é justamente isso que eu estava falando, e é onde que talvez você tenha que ter um maior cuidado, que é, já que eu tenho 3 partições, mas eu tenho uma partição com um número maior, né, um pedaço maior dos hashes, é uma tendência natural que aquela sua partição ela se torne o que um hot partition, tá? Dentro do seu workload. Então, assumindo que eu tinha, sei lá, 50 GB de dados para essas 3 partições aí, é provável que a primeira e a segunda, cada uma fique com 12,5 GB e que a partição 2 ela fique com 25 GB. Por quê? Por conta dessa distribuição do universo de hash. Com o crescimento do seu container, se você continuar inserindo novos documentos, o que vai acontecer? O que é normal de acontecer aqui? É normal que a partição 2 vai receber mais documentos, ela vai chegar antes no limite, né, no threshold, para fazer um storage base split, e ela vai pegar, vai ter 2 novos filhos, vai ter a partição 5 e a partição 6, e a partir desse momento o workload se rebalanceia com as novas partições. Então, esse problema que originalmente foi induzido pelo o aumento do número de RUs do seu container, ele tende a pegar e se balancear com o tempo, tá? O problema é, vamos supor que você tem um TTL no seu container. Isso é, você expira os documentos mais antigos e você espera que, com base na retenção que você definiu para o seu container, você não tenha mais do que 50 GB. Então, se você tem esse cenário, qual que é o problema? A partição número 2 ela tem grandes chances de não chegar no limite para fazer um storage based throughput. E aí na hora que você vai nas métricas e você começa a olhar o número de requisições e o consumo de RU por partição, você vai notar que a partição 2 está consumindo mais, tá tendo throttling nela eventualmente por conta dessa distribuição. Tá? Então, quando às vezes eu estou trabalhando com um cliente, a gente está fazendo como é que você vai pegar e vai definir o seu container, qual que é a quantidade de dados que você espera, qual que é a retenção, eu estou levando em conta, né, com base nos RUs, quanto que ele vai precisar e a gente já cria o container com o número específico de RUs. E eu vou mostrar agora no próximo slide por que eu faço isso. Tá? Porque dependendo de como você cria o seu container, faz diferença o número de partições que você pode chegar. Então vamos lá. Quais são as regras aqui? Vamos supor que eu peguei um container com 400 RUs e depois eu escalei ele para 30 mil RUs. Exemplo similar ao do slide anterior. O que a gente vai ter aqui? Eu vou acabar com a configuração onde
Eu tenho, lembra, eu comecei com a partição, só tinha uma partição, porque era 400 RUs, um round de split e mais um round de split que sumiu com uma dessas partições, certo? Então eu tenho uma distribuição não uniforme dos possíveis valores hashes que estão mapeados ali. Aqui eu posso ter uma hot partition da forma como eu criei o meu container. Se você cria o seu container desde o início com 30.000 RUs, só que você começou com manual ao invés de auto-scale, a fórmula que o Cosmos DB utiliza é pegar até calcular 6.000 RUs para cada um desses containers. Então, o que é que acontece por detrás dos panos é que você, quando cria uma coleção com manual ao invés de ser auto-scale e coloca 30.000, você vai acabar com 5 partições. O interessante é que essas 5 partições, se você olhar quem que é o pai dela, não aparece ninguém. Por quê? Porque as partições já foram criadas no momento que o container foi criado também. Então, quando você procura para ver quem que é o pai, você vai ver vazio o número. Significa que ele começou com essas 5 partições. E, por fim, se você cria o seu container com autoscale, aí o que o Cosmos ele faz? Ele pega e já cria automaticamente, né, baseado no limite de 10.000 RUs, ele vai criar o seu container com 3 partições físicas, e aí cada um, né, vai ter o 33,363% aí do possível universo de valores hash. Okay? Isso aqui é uma parte que eu acho que é um pouquinho complexo do Cosmos DB. Nem sempre é, nem sempre não, normalmente o pessoal não viu na documentação onde se explica isso, né? Eu coloquei o link aí para essa documentação, mas é importante você entender, né, como que é feito o, o cálculo para saber o número de partições quando você cria um container, tá? Para ambiente de desenvolvimento, isso aqui normalmente é relevante, mas para o seu ambiente de produção, caso você tenha um TTL, aquele cenário específico, vale a pena você estar ciente disso. Beleza? A pergunta aí, e como que eu faço para saber quantas partições eu tenho e dentro de um container, como é que está a distribuição, né, dessas partições? O próprio SDK do Cosmos faz isso, né, quando ele está descobrindo o partition map, e para saber quais são as partições e quais são, né, os intervalos de valores que cada partição está gerenciando, vamos dizer assim. E ele faz isso chamando, né, o get partition key range, essa chamada lá, pick range. Esse exemplo que você está vendo na tela aqui é uma que eu forcei um imbalance antes do split, mas você está vendo que nesse caso aqui eu tenho duas partições, né, partição 1 e partição 2. A partição 1 e 2 elas são filhas da 0, então eu vejo aqui, ó, meu pai é a 0 aqui, e aquele range de valores, você está vendo aqui, a partição 1 ela vem de 000 até esse valor aqui, e a partição 2 ela vem de 05C1A, alguma coisa até o FFFFF, tá? Então aqui você tem um exemplo, tá? Você pode fazer essa chamada, né, o REST API aqui, ou se você utiliza, por exemplo, essa extensão aqui do Visual Studio Code, isso aqui é um MVP que escreveu essa extensão, o Cosmos DB Studio, tá aqui o link também ali na apresentação. Se você vai e conecta com o Cosmos DB Studio e aponta para um dos seus containers, você vai ver exatamente aqui, né? Esse aqui eu tenho, cadê meu cursor aqui? Sumiu, cadê você? Bom, perdi meu cursor aqui. Mas vamos lá. Então aqui você está vendo cada uma dessas. Ops, deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Você está vendo aqui cada uma dessas partições, tá? Cadê? Volta aqui. Opa, desculpa aí, gente. Então aqui você está vendo que eu tenho 10 partições, tá? Nesse meu container, o container tem physical partitions. Qual que é o range dessas partições? E cada um, né, nesse caso assim, a gente tem a distribuição de throughput é igual para todas as partições, você está vendo que o throughput fraction de cada uma delas é 10%.
Então, do total de arrios que eu tenho, cada um ganha 10% aí do throughput total. Tá? Então, é uma forma fácil de você ver como é que é a distribuição dessas partições. Era isso que eu tinha para essa segunda parte. Espero que você tenha gostado. E em breve eu espero estar gravando outros vídeos. Essas últimas semanas foram bem corridas aqui no trabalho, mas em breve eu trarei mais vídeos para vocês. Tá ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.